Saudações a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha o canal de reflexão bíblica do Grupo São Jerônimo. Estamos vivendo o tempo do Natal. E na liturgia de hoje, queremos meditar juntos o texto tirado da primeira carta de João, capítulo 5, versículos de 5 a 13. Vejam, a carta de João, que estamos lendo durante esses dias, ela tem um contexto muito interessante, que nos ajuda a entender o conteúdo da leitura de hoje. Qual é o contexto da carta? Ela foi escrita para uma determinada comunidade, ou para as comunidades joaninas, que se encontravam ameaçadas por uma divisão interna. Que divisão é esta? Havia questionamentos e dúvidas sobre quem era Jesus. Uma interpretação talvez distorcida do próprio Evangelho joanino e que a carta procura corrigir. Interpretação essa que tendia a ver Jesus como um ser espiritual desencarnado da realidade. E a carta então procura responder a essas questões, reafirmando a fé fundamental que foi anunciada à comunidade lá no seu início, na sua fundação. E que Jesus é Deus que assume a condição verdadeiramente humana e que se encarna verdadeiramente na história. Então, nesse contexto, a leitura de hoje é um convite à afirmação da fé em Jesus. O texto ele já começa dizendo que crer em Jesus, que ele é Filho de Deus, é crer no testemunho que Deus dá sobre Jesus. Crer em Jesus é reconhecer a ação de Deus na história através dele. Em seguida, a leitura também nos chama a atenção de que aceitar esse testemunho por meio da fé em Jesus significa acolher então a plenitude da vida, que é a vida eterna. Por um outro lado, não crer em Jesus é rejeitar esta vida. E João ainda diz mais na carta, não é? Não só rejeitar a vida, mas é dizer para o mundo que Deus é mentiroso, porque ele então não teria dado testemunho do seu plano salvífico em Jesus. Então a carta, e de maneira particular o texto de hoje, é um convite para que assumamos a fé em Jesus. Para nós hoje, também é um convite para que sejamos testemunhas de Jesus no mundo, não só por meio de palavras, mas por uma vida pautada e iluminada pelos valores que Jesus viveu e anunciou. O amor, a acolhida, o perdão, a fraternidade, a justiça, a busca de um mundo onde todos tenham vez e voz, respeito e dignidade. Nos evangelhos, vemos Jesus assumindo esses valores e somos convidados, como seus discípulos, como seus seguidores, a também continuarmos essa missão. Então, crer em Jesus, assumir Jesus em nossas vidas, significa assumir esse testemunho. Se fizermos isso, como diz o texto de hoje, participaremos da plenitude da vida eterna. Essa vida que deve ser, como diz no Evangelho também de João, vida em abundância, vida para todos.